Amigas e amigos, a televisão brasileira protagonizou neste domingo uma espécie de duelo entre a Rede Record e a Rede Globo. A Record pegou um caso aí já bem conhecido, que é esta sonegação de imposto do Grupo Globo, destrinchou, mostrou várias facetas, vários elementos. O principal foi esta tentativa do ex-ministro Antônio Palocci, dos governos Lula e Dilma, de envolver o Grupo Globo na sua delação premiada, envolver nas investigações da Operação Lava Jato. Não faz sentido. Não tem cabimento, porque quem criou a Operação Lava Jato foi o Grupo Globo, eles não aceitariam uma delação contra eles mesmos. Não faz sentido, não tem pé nem cabeça. Se o Palocci foi por aí, caiu do burro. O próprio jornal Valor Econômico, que pertence ao Grupo Globo, já desqualificou essa tentativa do Palocci, dizendo que ele prometeu muito e não entregou nada. Ele entregou, só que não interessa para eles, obviamente. O Palocci não entendeu a regra do jogo, se é que ele entrou por este caminho. Agora, também é importante a gente atentar para a cifra. Segundo a matéria da Record, passa de R$1 bilhão a sonegação do Grupo Globo. O Grupo Globo foi criado para isso, não dá tempo aqui de destrinchar tudo, mas eu fiz uma matéria há algum tempo, vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha e entenderem qual é o sentido do Grupo Globo, como ele foi criado. São mais de 100 empresas, uma imbricada na outra, ninguém sabe onde termina uma e começa a outra, como são feitos os balanços, as prestações de contas, claramente um arranjo para sonegar imposto e praticar evasão de divisas. Mais de R$1 bilhão. O roubo deles é sempre na casa de bilhões, a privataria tucana, por exemplo, que eles mandaram dinheiro para paraísos fiscais, depois trouxeram para cá. O esquema do Caixa 2, que eu sempre falo aqui, o caixa preta do Caixa 2, o verdadeiro Caixa 2, não essas pantomimas, essas manobras politiqueiras, golpistas que eles fizeram de mensalão, de Operação Lava Jato. Isso é claramente desmascarado. Mesmo a matéria do Globo, que é o outro lado aqui da guerra, a Rede Globo fez uma matéria no mesmo horário no programa Fantástico para tentar justificar essa sentença bestial do Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula, tentando desconstruir os argumentos da defesa. A matéria foi somente para isso. Não tiveram sequer a dignidade de ouvir algumas das 73 testemunhas que falaram contra a acusação da Lava Jato. Não tiveram sequer a decência de ouvir o advogado de defesa do Lula. Captaram aí algumas imagens dele falando, e imediatamente puseram aí especialistas, entre aspas, para desconstruir o argumento do advogado de defesa. Ou seja, uma matéria bem pig mesmo, bem padrão, golpista aí da mídia. Agora é isso, o fundamental é que eles estão em campanha eleitoral contra o ex-presidente Lula, contra qualquer oposição. O Lula é simplesmente, como eu falo sempre aqui, um símbolo de tudo isso. O que eles querem é exatamente jogar a pá de cal na herança, na memória popular do que foi o ciclo de governos Lula e Dilma. Eles querem do Palocci isso, que o Palocci entregue Lula, que entregue Dilma, que entregue o esquema do BNDES, é isso que eles querem do Palocci. O Palocci não entendeu as regras do jogo. Na própria Operação Lava Jato, vem praticando aí essa... ela perdeu um pouco aí de fôlego, porque já cumpriu o objetivo, Lula já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, mas eles estão lá claramente, eles se utilizaram de todo esse esquema, quer dizer, todo mundo está ganhando com isso, nós não vamos aproveitar e fazer a nossa boquinha aqui também? Claro que eles estão fazendo isso. É só entrar aí nos perfis deles, Carlos Fernando dos Santos Lima, Deltan Dallagnol, do Sérgio Moro, que está no nome da mulher dele, eles claramente aí fazendo as suas boquinhas, vendendo livros, vendendo palestras, se projetando, como se fossem autoridades. O Sérgio Moro como se fosse o demiurgo de uma nova era de combate à corrupção. Mas é isso que eu sempre falo, eles estão sempre envolvidos em todo tipo de maracutaia. Mesmo essa questão lá de Maringá, que eu sempre falo aqui, falei dos bilhões que eles roubam, o desvio lá dos tucanos em Maringá, envolvendo o Erivaldo Souza, para o qual trabalhava o Sérgio Moro, passa de R$1 bilhão. Olha só como são as coisas. Importante a gente atentar para essas cifras, para esses modelos. Agora, eles se utilizam de todos os nichos de corrupção, os perfis deles lá no Facebook está cheio de antagonista, de Joyce Hasselman, de todo tipo aí de nicho de corrupção, que eu sempre falo aqui, fazendo as suas boquinhas, claramente fazendo as suas boquinhas, e a pressão em cima desta nova Procuradora-Geral da República, que também já começa
Veja como é um esquema muito bem combinado. Está no editorial da Folha de hoje, a Raquel Dodge, que o editorial termina fazendo uma pergunta. O ponto final do editorial é uma pergunta genérica, né, que diz o seguinte: a resposta mais importante, contudo, virá com a prática. A futura Procuradora-Geral terá independência para, nos termos da lei, prosseguir com as investigações que os políticos gostariam de ver abafadas? Quais políticos? Como assim? Que políticos? É a história, né? Políticos são o Temer, o Lula, a oposição, o resto não é política. É bem esquema do Grupo Globo. A Folha aqui, eu sempre falo, pela PK, fazendo o jogo aqui do Grupo Globo. Né? Agora, se a gente for levar a rigor, o Brasil precisava, na verdade, com todos esses elementos, de uma operação lava-tudo, para lavar, inclusive, a Operação Lava Jato. Esta que é a realidade. Aí o Fernando Haddad, nesse sentido, ele dá uma entrevista na Folha de São Paulo hoje que tem alguns escorregões. É isso, né? Alguém já falou aqui de republicanismo ingênuo, né? Que na verdade é um falso republicanismo. A república não se presta a essas práticas dessa gente aí, desses golpistas, desses depravados, baixo nível. Aí ele diz aqui, o Haddad, que que o Rodrigo Janot, né, descortinou uma realidade diferente da que os brasileiros imaginavam até o ano passado, quando todas as informações relativas a outros partidos estavam represadas. Não tem sentido isso, estavam represadas porque não interessava para eles, eles precisavam levar o golpe, precisava do grupo aí do Temer, do Aécio, do Cunha. Aí quando resolveu isso, eles querem tirar esse grupo aí todo, a parte do Globo, né, a parte do Estadão está claramente, né, defendendo o Temer, essa questão do BNDES, esse detalhe que eu tenho comentado aqui já. Mas a lógica é essa, né? É dizer que eles estão, na verdade, combatendo a corrupção e juntam aí todos no mesmo campo e vão procurar uma outra alternativa, né, fora desse campo aí que eles chamam de os políticos, que é o que diz o editorial da Folha, e o Haddad cai um pouco nisso, né, que ele diz que o Janot mostrou que o problema transborda da questão partidária para o sistema político. Como assim? Qual é o sistema político? Nem a questão de classes que eu sempre falo aqui. Quer dizer, a corrupção de verdade mesmo está onde? Quais são as provas para dizer que tem corrupção iguais nos dois campos da direita e da esquerda? Não tem diferença ideológica, não tem diferença ética, não tem diferença moral nesses campos? Claro que tem. Agora o Haddad, infelizmente, engole essa pantomima, né, dizendo que o PT e o PSDB, ele diz aqui, né, que estruturaram a política desde 94, cada uma à sua maneira, manteve o outro refém do atraso, né? Um e outro manteve refém do atraso. Essa é uma história que eu já venho falando aqui há um certo tempo, né? Que é essa ilusão, né, de que não existe classes no Brasil, né? Essa pregação, né, que tenta passar uma mentira, que não tem interesses aí da elite, povo, essa dicotomia. É uma pregação ideológica, interesseira, né? Que nós não podemos cair nisso. O Tarso Genro, em outra ocasião, fez a mesma coisa, já há muito tempo. Eu fiz uma matéria na época, polemizando com ele, também vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha, para entender a fundo essas questões todas. A questão é esta, né, que eles tentam criar uma situação, né, para consolidar o golpe. O golpe não foi dado à toa, não vão devolver o poder depois que deram o golpe, porque o Lula pode ser candidato sim, tem aí as possibilidades de recursos, mesmo que o Tribunal Regional Federal confirme a sentença do Sérgio Moro, condene o Lula, ainda tem recurso, pode ter uma liminar aí de algum juiz do STF, mesmo do STJ, né? Enfim, tem todo aí um processo que pode possibilitar a candidatura do Lula, mas não é essa que é a questão. Eles estão atacando o Lula por outro motivo. Por isso que eu falei aqui de pôr Temer, Lula, esquerda, toda a oposição no mesmo campo e dizer que é a mesma coisa. Tem aí, por exemplo, o Frederico Vasconcelos, na coluna dele no jornal Folha de São Paulo de hoje, que ele levanta uma questão muito interessante, que ele diz aqui uma informação, não é nem questão, mas uma informação, que ele diz que o FBI tem representação no Brasil na sede da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, dizendo que o pessoal do FBI está treinando gente lá do CAD, né, que é esse órgão do governo aí que controla o sistema de monopólio, né, que a questão econômica também são detalhes complexos, mas diz respeito
a destruição da empresa nacional, né, a entrada dos grandes grupos internacionais, essa lógica financeira, do mundo financeiro, enfim, tudo passa por aí. Vale a pena quem tiver a oportunidade de ler. Eu vou ver se eu deixo aqui também a coluna dele aqui para a gente entender a fundo a questão. E ele diz mais que a Operação Lava Jato tem estimulado análises sobre atividades de agências norte-americanas no Brasil, o que envolveria prospecções em cooperação com órgãos do Ministério Público, do Judiciário, das polícias e da Receita Federal. Aí ele termina: para alguns analistas, esta cooperação renderia, no mínimo, o compartilhamento de informações. Também é uma questão que todo mundo sabe. Quem acompanha minimamente com atenção a dinâmica política, social, econômica do Brasil sabe, que a Operação Lava Jato é exatamente esse esquema, esse conluio com a justiça norte-americana. E que por trás de tudo isso está nada mais, nada menos do que o Grupo Globo. As coisas vão se encaixando como se fosse um quebra-cabeças, para a gente entender o que é o golpe e quais são as manobras do golpe e quais são os objetivos do golpe. É isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, se inscreva se você ainda não é inscrito, um abraço e até a próxima.